Gente, ó, seguinte, domingo agora tem Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Alô, estudante que vai fazer a prova, tá? Neste domingo e também no próximo. Muita gente fica ansiosa, muita gente não dorme bem, não se alimenta bem, mas, pessoal, é necessário, viu? Então, para dar dicas sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, eu converso agora com o professor Vinícius Constantino Barbosa. Pode chegar, professor. Tudo bem? Então é o senhor que está aqui. Tudo bem, professor? Tudo bem. Campeão, né? Campeão. Professor, fica ali na sua marquinha. Hoje não tem balcão, não tem botão, fica tranquilo. O senhor é de qual escola? Sou do Coração de Maria. Coração de Maria. Como estão os alunos lá depois da conquista do título? Aí a gente já está focando no Enem agora, né? Os alunos estão se preparando bastante para essa prova que vai ser nesse domingo, né? O primeiro caderno, que é Linguagens e Humanas, né? E a redação. Então os alunos estão empenhados. Professor, é uma prova extensa. Vai de que horas a que horas? Olha, é aí que eu sempre dou a dica para os estudantes. Tem que se atentar porque o horário oficial é sempre marcado pelo Distrito Federal. Então tem que chegar cedo, pegar no caderno ali o horário que abre os portões e lembrar que aquele horário que está marcado ali, que abre os portões, diz respeito ao Distrito Federal. Então a gente tem que estar aqui uma hora antes, né? Bom, uma hora antes, tá, pessoal? Para fechar os nossos portões, né? E daí o que acontece? A gente tem que se preparar, chegar cedo e não perder, porque a gente perde um ano praticamente. Exatamente. Então, não desperdiçar um ano de preparo ou até mais, né, por conta de um erro de fuso horário aí. Bom, primeira dica então do horário e a segunda dica em relação à véspera da prova. Quais são as dicas principais que vocês, educadores, estão passando para esses alunos? Bom, vamos lá. A questão da semana é importante, é uma preparação, fazer algumas revisões, mapas mentais, né, puxar um histórico. Mas no dia, antes, né, no caso que vai ser amanhã, sábado, aí não tem o que fazer, né? O que tinha que estudar já estudou, o aluno precisa usar um tempo para espairecer, para parar de pensar um pouco no Enem, para não deixar o nervosismo atrapalhar no dia da prova. E ó, quando a gente fala, né, na questão de dormir bem, se alimentar bem, não ficar no celular, nas telas, porque isso pode atrapalhar o rendimento no domingo, né? Exatamente. Ou evitar também assim, já que é para descansar, eu vou dormir o dia inteiro. Daí vai se atrapalhar, porque daí ele não vai ter uma boa noite de sono, né? E procurar fazer algum tipo de esporte, de preferência sem contato, para não ter nenhuma lesão, né? E aí para gastar energia, para poder chegar bem no domingo, né? Bem preparado, assim, no sentido até físico, né? Professor, nesse domingo é a prova de redação e linguagens e ciências humanas. É isso, da natureza, se não me engano? Não, ciências humanas. Ciências humanas, né? Isso. São enunciados gigantescos. Então, se eu tiver alguma dúvida, pelo menos na minha época era assim, eu não sei como que estão as provas agora, é ler, reler e interpretar, porque sempre a última frase, ela vai dar o comando do que o Enem quer. É isso ainda? Isso, correto. Só que se preparar significa fazer alguns simulados antes para ele adquirir esse hábito de fazer tudo isso ao mesmo tempo. Porque se ele for ler e reler a prova, ele não vai conseguir fazer dentro do tempo necessário. Então é importante o aluno simplesmente, ao ler, já com atenção e focado ali nos comandos do que a questão está pedindo para fazer a execução correta, né? Bom, o que pode e não posso levar para o Enem? Isso é importante. Evitar, primeiro, pode e deve levar água, né, para se hidratar. Mas água numa garrafinha como a minha ou água mineral com aquela embalagem plástica? Pode ser numa garrafa própria, desde que seja transparente. 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 Sem rótulos, não pode ter rótulos se for numa garrafinha mineral. E evitar a garrafa mineral com gás, porque às vezes agitando ela pode derramar, né, e acabar molhando a mesa ali ou você acabar se atrapalhando por causa disso. Documentação? Documentação é necessário para identificação, né, documento com foto e se atentar ao local de prova, ver com antecedência, né, usar justamente o dia antes para poder estudar a distância, tempo de deslocamento, para chegar no horário certo e no local certo. Porque já aconteceu, às vezes, o aluno chegar, cheguei a tempo. Aí, quando olha, não é o local de prova.
Bom, outra dúvida, professor, que eu tenho, né, em relação à caneta. Na minha época, isso eu estou falando há 15, 16 anos, né, que eu prestava o Enem, eu tinha que levar uma Bic preta. Continua essa regra? Não necessariamente a marca Bic, né? Mas Aham. desde que seja uma caneta esferográfica que a gente fala, de tubo transparente, tá valendo, né? Então tem que levar sim, né? Leve mais de uma, leva 2 ou 3, caso comece a falhar a caneta, mas é assim ainda. O fiscal não me dá uma caneta reserva. De forma alguma. Ele te dá eliminação, né? Ou você está se eliminando, né? Bom, tem mais uma pergunta aqui, ó, pessoal, para quem tem alguma dúvida em relação ao Enem, né, deste domingo, em relação ao que vestir. Eu posso ir de terno, eu posso ir de chinelo, posso ir de short, posso ir de vestido, como que eu posso ir? Pois bem, pode ir de terno, pode ir chique o que quiser, mas só que o problema é o seguinte, a gente tem que lembrar que no local de prova existem os detectores de metais. Então, Tem detectores? sim, que os alunos passam por revista e, dependendo da situação, pode levar à desclassificação dele da prova. Então, evite roupas que tenham metais, né? Vá com roupas confortáveis e a gente sempre fala assim, dependendo do local, às vezes o ar-condicionado é muito forte, leve uma jaqueta de moletom, alguma coisa que você possa se proteger do frio. Ou aí, se for muito quente a sala, aí tem que ser com a organização para ver outro local, né? Professor, mas se eu porventura, né, me der muita sede, eu não posso sair da sala? Pode sim. Ir no banheiro, eu Pode, posso? pode pedir para sair para beber água, né? Às vezes você põe uma garrafinha que só tem gelo e aí pede para encher, né, e voltar. Pode ir ao banheiro, voltar, não tem problema. Só que isso também tem que ser até pensado, refletido pelo estudante, porque às vezes muitas saídas acaba prejudicando no tempo de prova. Entendi. Pessoal, e olha, presta atenção nesta pergunta, tá? O que pode causar a eliminação do candidato? Bom, aí vai tudo aquilo que está proibido conforme o edital, né? Qualquer aparelho eletrônico que seja portado para o aluno depois que ele entrou à sala de aula, que ele recebe um saquinho para colocar. Outra coisa, toque de celular, né? Principalmente despertador, é necessário verificar se não tem nenhum comando ali para despertar, porque às vezes tem alguns celulares que são configurados para despertar mesmo com o celular desligado. E se o celular estiver desligado, ou melhor, e mesmo assim Ligado e tocar. E tocar, né? Desligado, mas mesmo assim tocar por causa do despertador, ainda pode ocorrer a eliminação. Então, se o toque de despertador ele for acionado durante a prova, ele me elimina na hora? Acredito que sim, ele vai ser conduzido. O fiscal vai ser conduzido? Vai conduzido e aí ele vai estar desclassificado. Qualquer movimento também que dê a entender que eu estou colando ou olhando para trás também está eliminado. Sim. É igual a escola. É igual a escola. Aí é aquela história, o estudante já sabe bem essas regras, né? Pescoção, né, de olhar o colega ali e também ficar com algum comportamento, às vezes, que chame muita atenção, isso pode gerar um problema para o estudante, né? No sentido de que alguém acha que você está colando ou está com algum objeto que não deveria, né? Que interessante, viu? Que interessante. Olha, então, nesse domingo, prova do Enem, primeira etapa, né, em todo o país. Domingo que vem, a segunda etapa, e a gente deseja boa sorte a todos os estudantes. Professor, obrigado pela sua participação. Volte mais vezes, tá bom? Sim, volte mais vezes. pode convidar que eu tô aí. Coração de Maria. Um abraço, viu? Um abraço, viu, até professor? Dicas para o Enem, tá? E lá no nosso site, no diariodigital.com.br, você encontra a relação, tá, pessoal? Dos horários, dos ônibus e muito mais, tá? Horário de ônibus, tem lá onde serão os principais pontos, né, de provas em Campo Grande e em todo o estado. diariodigital.com.br.